no auxílio, no amparo e na ajuda para todos nós. Passarmos, qualquer estudo, nós não buscarmos a nossa sintonia, nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, Espírito, que com seu extremado amor tem o compromisso divino de nos ajudar, de nos dirigir na nossa caminhada evolutiva, o nosso Mestre Jesus. Todos nós, na intimidade dos nossos corações, buscar Senhor Jesus, benfeitores amigos. Mais uma vez estamos reunidos, Senhor, pelos fios dos nossos pensamentos e pelas energias da tecnologia que inúmeros espíritos aqui já nos ajudou para que possamos fortificar os laços de compromissos, de ajuda um ao outro, como o Senhor aqui nos exemplificou. Senhor Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada da construção divina do reino do amor nos nossos corações. Estamos aqui nessa manhã, Jesus, nessa oportunidade grandiosa de reservarmos alguns momentos para a reflexão das suas lições amorosas. Porque continua ecoando em nossas consciências, Senhor, e continua envolvendo os nossos corações, as suas vibrações, falando-nos do reino divino, falando-nos da criatura divina que somos, falando-nos no propósito de Deus para todas as nossas vidas. Exemplificou-nos, Senhor, o caminho que deveríamos trilhar para a construção desse reino do amor. Mas há mais de 2000 anos, Senhor, estamos nessa luta. Por isso estamos mais uma vez a rogar-lhe: ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós a crítica, a intolerância, o julgamento, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, Senhor, colocamos nas vossas mãos as nossas oportunidades singelas de servir-lhe. Porque sem o seu amor, Jesus, caminharemos desorientados com as nossas imperfeições. Porque sem o seu amor, Jesus, caminharemos perdidos nos caminhos das ilusões. Por isso, rogamos-lhe, se conosco, fortaleça-nos, Senhor, para que a quem quer que se aproximar de nós, que seja por um segundo apenas, que possamos ser seus instrumentos de levar o acolhimento, a compreensão, a bondade, o incentivo, a esperança. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como no céu, de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Mestre amado. Bem, meus amados, como sempre fazemos,
A nossa leitura desse compêndio que nos habilitará a nós sermos não apenas cidadãos de Ribeirão Preto, do Brasil ou do planeta Terra, mas esse compêndio que nos ajudará a nós sermos, ou melhor, nós sentimos esse Espírito Divino que somos, e sermos cidadãos desse universo infinito de amor, né? Então, nós estamos estudando, né? Fazendo as nossas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos, hoje, no capítulo 8, que vem a ser bem-aventurados os que têm puro o coração. Mas, se me permitir, eu queria pedir uns 10 minutinhos para uma reflexão, antes de nós começarmos essa lição. Porque o que houve, né? Nós começamos a nossa evangelização lá em março, presencial, e depois com as ocorrências, né? Ela passou a ser agora via vídeo, e muitas pessoas não acompanharam o estudo dos primeiros capítulos, a didática desse evangelho, né? O cuidado que a doutrina espírita, né, ou seja, que o Kardec fez na estruturação do evangelho para nos ajudar a nossa compreensão. Então, eu gostaria de uns 10 minutinhos agora, então, falar assim rapidamente dos capítulos dessa estrutura, né? Porque muitos que começaram a participar conosco agora, talvez já começou nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças foi o maior paradigma para nós humanos, ao nosso nível de evolução do planeta Terra, porque os paradigmas da bem-aventurança vêm nos trazer o horizonte e vêm nos mostrar e nos fazer sentir a criatura divina que somos e os propósitos nossos aqui no nosso planeta. E como nós temos a nossa doutrina espírita de amor e de paz e de luz como consolador prometido por Jesus, né? Então, o Kardec estruturou, é como se ele tivesse colocado 4 pilares para que nós pudéssemos entender mais profundamente essas bem-aventuranças. E cabe aqui até um parênteses, né, que acho que acredito que todo mundo sabe, mas esse espírito grandioso, que é o nosso diretor espiritual, o nosso orientador, o nosso professor Eurípides, né, Barçanufo, na última reencarnação dele como Eurípides, Barçanufo, essa personalidade aqui em Sacramento, ele era da religião católica, ele fazia parte lá da comunidade dos vicentinos, e tinha muita dificuldade de compreender realmente essas bem-aventuranças. E que o tio dele deu lá do Leon Denis, ele ficou muito impressionado, e aí ele foi convidado a participar de uma sessão mediúnica por médiuns, todos praticamente analfabetos, rudes trabalhadores rurais, mas amorosos e bondosos e simples e humildes. E, bom, lógico, né, quem pode pedir, pede, né? Então ele pediu que ajudasse na sessão mediúnica, que João Evangelista viesse ajudá-lo e falar para ele, esclarecer para ele sobre as bem-aventuranças. E aí, então, ele foi nesse dia na reunião mediúnica da Fazenda Santa Maria, e no final já da reunião, o médio Aristides, o mais simples, o analfabeto, totalmente analfabeto, não sabia nem escrever o nome, discorreu numa linguagem sublime, simples e grandiosa, todos os esclarecimentos das bem-aventuranças, né? E Eurípides, então, a partir daquele dia, buscou na intimidade do seu espírito imortal a conectividade do trabalho que ele tinha para fazer aqui e que ele faz até hoje conosco. Então, o Kardec também tomou o mesmo cuidado. Por quê? O capítulo 1 do Evangelho é qual, né? Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar cumprimento às leis divinas. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita tem uma grande contribuição ao sentido religioso de todas as religiões do planeta. Porque, para começar, não veio inovar. Jesus foi muito claro. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar cumprimento às leis divinas. Então, ele não veio destruir a primeira revelação lá
de Moisés. Mas como é que era o nosso estado evolutivo na época de Moisés? Se nós buscarmos rapidamente em nossas consciências, lembraremos das passagens, né? Porque Moisés já veio trazer um marco de um Deus único, mas ainda na nossa falta de construção de amor, ainda no nosso processo evolutivo, ainda carregando em nossa intimidade os instintos de sobrevivência e de procriação, né? Moisés, então, instituiu algo que já foi uma barreira, quando ele instituiu dente por dente, olho por olho. Porque como é que era antes de Moisés? Se eu fosse à casa de alguém, ou se eu fizesse alguma coisa com alguém, a pessoa que se sentiu ofendido poderia ir lá revidar comigo e com todos os meus familiares. Então, Moisés já fez uma restrição nos nossos impulsos. É só dente por dente e olho por olho. Bom, e Moisés trouxe o quê? Acabou fazendo muitas leis humanas para tentar direcionar as nossas condutas. Bom, aí veio Jesus, né? Então, Jesus veio dar continuidade em toda essa estruturação do nosso aprendizado ao longo dos milênios. E aí Jesus, então, não veio mais falar de dente por dente e olho por olho. Porque se não prevalecesse isso, todos nós, acredito que seríamos cegos e banguelos, né? Então, Jesus veio já com a maturidade que nós já nos encontrávamos, trazer a necessidade do perdão. E também Jesus trouxe um marco muito grandioso, porque quando Jesus aqui reencarnou, como é que era o nosso sentimento de religiosidade? Nós vivíamos nas práticas exteriores. Então, o capítulo 1 vem falar que Jesus veio dar continuidade dessas leis, falando das leis divinas do amor. Porque Jesus exemplificou a lei divina com as suas ações. E Jesus, na época, nós, entre aspas, nos purificávamos, fazendo sacrifícios lá nos holocaustos, nos templos. Se eu tinha, o meu recurso era apenas uma pombinha, eu sacrificava a pombinha, porque nós não entendíamos que o sangue dito que nós faríamos, nós purificarmos, era o sangue que nós teremos quando nós nos reencarnamos. Mas nós entendíamos que era como se nós sacrificasse para nós podermos nos purificar. E aí, então, sacrificava bezerros e até pessoas. E aí Jesus veio mostrar que a nossa purificação, por isso é que ele trouxe essa estruturação da continuidade das leis, que a nossa purificação é de dentro para fora, não é de práticas exteriores. Bom, então o Kardec aí pôs um pilar já da continuidade do entendimento e da sintonia com as leis divinas. Segundo pilar que Kardec colocou, que está aqui no Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Jesus colocou isso. Inclusive diante de Herodes, né? Quando Herodes perguntou para Jesus se Jesus era rei, Jesus disse, você que está dizendo, eu não sou rei, porque o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus veio trazer com esse esclarecimento? Por quê? Porque os reis que nós imaginávamos eram todos do poder material. E que realmente, então, Jesus não era rei nesse sentido. Inclusive, nesse capítulo, Kardec estrutura esse outro pilar, que é a mensagem de um espírito, que ela foi uma rainha aqui no planeta Terra, uma rainha da França, dizendo que quando ela deixou o corpo, que ela foi para o mundo espiritual, ela teve consciência e teve a compreensão que apenas existe um espírito com condições de pureza, de amor e de sabedoria de governar o nosso planeta, que é Jesus. Então Jesus veio mostrar, porque senão, aos nossos olhos, né, que reinado é que Deus concedeu a ele aqui conosco, nascer na manjedoura, no meio das palhas, e terminar numa cruz, né? Que reino é esse? Que reino é esse que nós estamos procurando? Então, o Kardec aí estruturou, então, com esse reino no capítulo 2. Outro, capítulo 3.
que é grandioso demais. Porque quando Kardec esclareceu sobre esse capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Meus amados, eu acredito que quando Kardec escreveu isso, nós não tínhamos 10% do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, de observar o cosmo, o grande. Hoje, nós já temos consciência que a ciência já conseguiu medir que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, tem aproximadamente 100 bilhões de sóis igual ao nosso. E que em cada sol compõe os seus planetas adjacentes. Então, que moradas são essas? Que Deus, será que nós conseguimos sentir em nossos corações o cuidado dessa inteligência e desse amor? Que cuida que, e ainda na nossa limitada tecnologia, nós só conseguimos medir 100 bilhões de sóis. E os nossos telescópios conseguiram medir, por quê? Porque nós só conseguimos medir aquilo que a luz chega até nós. Mais ou menos umas 100 bilhões de galáxias semelhante à nossa galáxia. E vocês acham que tudo isso é uma construção somente para os olhos? Nós conseguimos sentir o sentimento de religiosidade quando Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, esse capítulo veio estruturar, veio abrir a nossa mente que nós somos essas criaturas divinas. Será que nós somos, então, qual que é a nossa, realmente, nós somos cidadãos ribeirão-pretanos? Nós somos cidadãos paulistas? Nós somos cidadãos brasileiros? Nós somos cidadãos terráqueos? Ou nós somos cidadãos desse cosmo infinito? Então, olha a estruturação do nosso evangelho. Porque se nós não compreendêssemos isso com mais clareza, as bem-aventuranças vai parecer coisas ingênuas, pueris, né? Bem-aventurado você que está sofrendo, bem-aventurado você que está aflito. Qual é o significado realmente se nós não compreendermos a estruturação do Espírito Divino que somos? Então, Kardec foi estruturando a nossa compreensão, trazendo para nós, né, não mais interpretar o Evangelho, mas nós sentirmos o Evangelho na intimidade dos nossos corações. E, dando continuidade, né, recapitulando, então, o capítulo 3 nos trouxe essa grandeza de nós sabermos que nós somos esses seres. E refletindo um pouquinho ainda sobre o capítulo 3, para me passar para o 4, né, é que vocês acham, então, que o espírito da grandeza, de amor e sabedoria, como Jesus, iria dirigir o planeta e aqui reencarnar para fundar um movimento religioso ou uma coisa sectária? Você acha que o espírito dessa grandeza e desse amor viria trazer? Porque o que é o nosso planeta, então, nessa nossa galáxia, nos 100 bilhões de galáxias? Vocês acham que ele ia trazer, então, uma doutrina, ia trazer um ensinamento, um exemplo, que se limitasse, perdoa assim, a nossa pequenina escola, planeta Terra? Ele não estaria trazendo algo, um passaporte, que foi o que eu comecei dizendo, né? Que ele ia trazer algo que iria nos dar condições, digamos assim, né? Se eu tirar uma carteira e saber dirigir esse evangelho aqui na minha intimidade, eu estarei apto a dirigir em qualquer galáxia, em qualquer planeta desse universo infinito. Por isso é que nós falamos, então, que essa doutrina, ela é a consoladora. E essa doutrina, ela tem os recursos de ajudar a todos os movimentos religiosos, a todos os sentimentos de religiosidade, porque nos traz cristalina essa compreensão. E no capítulo 4,
o grandioso capítulo 4. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Ou seja, para adquirirmos essa experiência, para adquirirmos a cada dia a compreensão melhor das leis divinas, porque não é que as leis divinas, a lei divina é imutável e eterna, mas à medida em que nós vamos amadurecendo como espíritos, e o amadurecimento não existe ele sem a experiência, porque não adianta eu ler um livro e ficar filosofando com ele se eu não experienciar na minha vida. Então, o capítulo 4 trouxe o quê? Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E olha, nessa manhã, onde nós estamos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelo nosso amor, estamos aqui reencarnados. Com a maior e grandiosa experiência que um espírito necessita nesse caminho da construção do reino divino e do amor. Então, Kardec estruturou, então, não vim destruir a lei, meu reino é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e, então ele pôs os 4 pilares, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aí, ele já começou, então, trazendo para nós as bem-aventuranças. Maior legado de amor para os nossos espíritos divinos ao longo dos milênios e que permanecerá conosco para a eternidade. Então ele veio o quê? Bem-aventurados os aflitos, porque vós sereis consolados. Bem-aventurados vocês, ou todos nós que estamos passando por provas e expiações, porque nós alcançaremos a paz, a alegria, a felicidade e o amor. E nós estamos nessa experiência. E aí o Kardec trouxe o capítulo 6, que veio falar do quê? O Cristo Consolador. Que se nós pudéssemos resumir a nossa doutrina espírita de amor e de paz e de luz, nós resumiríamos nesse capítulo. O Cristo Consolador. Fora da caridade, nós não alcançaremos esse reino divino. E Cristo, Jesus, veio dar o exemplo da caridade. Mas não é a caridade que expande como o calor de um forno. A caridade é o amor que aquece os corações. Porque esse ato de amar, de servir e de ajudar é que aciona os códigos divinos que já estão gravados em nossas consciências. Então, nossa doutrina de amor e de paz e luz resume nesse capítulo, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Fora da caridade, não teremos a construção divina do reino do amor na intimidade dos nossos corações. Aí estudamos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no domingo passado. Então, hoje, vamos ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Bom, como todos os capítulos do Evangelho, né, nós teremos que estudar ele, porque isso é o passaporte, hein? É o passaporte do amor para a eternidade. Se nós queremos mudar de campo vibratório, de local de experiências, está aqui o nosso caminho. Então, que venha a ser bem-aventurado os puros de coração. Então, Kardec coloca simplicidade e pureza de coração. Olha só, hein? Pecado por pensamento. Adultério. Verdadeira pureza. Mãos lavadas. E vem aqui algo muito profundo que talvez seja a reflexão que nós faremos na nossa manhã de hoje. Escândalos. E depois o outro. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Dentro das instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. E bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Então, começando aqui, a gente vai ler um pouquinho, depois logo em seguida nós comentaremos, né? Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão. Não falou que vai entrar no reino,
mas já disse, verão a Deus. Apresentando-lhe algumas crianças, a fim de que elas a tocassem, e como seus discípulos afastassem essas crianças com palavras ásperas, as que a apresentavam, Jesus, vendo isto, zangou e disse-lhes, deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para aqueles que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoando-as, impondo-lhe as mãos. Bom, rapidinho, só nesse item 2 aqui, né? Na intimidade dos nossos corações, nas nossas experiências, nas nossas vivências, como tem sido os espíritos que convivem conosco, como é que nós temos deixado eles ter a liberdade, o livre-arbítrio de serem espíritos, apenas estimulando-os com nossos exemplos? Não talvez com o que nós falamos, mas com o que nós agimos? Será que muitas vezes nós não fazemos como os discípulos fizeram com as crianças? Será que muitas vezes nós não tentamos cercear a liberdade, tentar impor condições aos espíritos que convivem conosco? Como é na nossa intimidade o sentimento quando nós lemos isso que Jesus falou-nos, que a semelhança com a criança. Abrindo um parênteses aqui para uma pequena reflexão para que nós podemos compreender isso melhor, especialmente nós que já entendemos que nós somos espíritos milenares e que quando reencarnamos apenas estamos com um corpo começado as suas células formadas agora e trazemos no nosso projeto reencarnatório os vetores reencarnacionistas das energias que irão se manifestar para serem corrigidas na encarnação. Mas quando nós estamos reencarnando, porque o nosso processo reencarnatório começa com nós lá desencarnados, elaborando todo o plano, fazendo todos os detalhes da nossa célula, do nosso corpo físico, das nossas necessidades. A hora que o óvulo encontra com o espermatozoide, nós já iremos fazer essas divisões celular conforme as nossas necessidades. Mas esse novo corpo que está se formando vai ser um instrumento de nós manifestarmos. E esse instrumento, então, quando nós, digamos assim, saímos da barriga da mãe, estamos ainda muito limitados em termos de células fisiológicas que tenham condições de manifestar o espírito, as energias do espírito que somos. Inclusive, toda a formação neural ainda não está completa. E como Emmanuel Chico André Luiz nos trouxe, mostrando que a encarnação termina aos 7 anos. Então, ainda nesse período onde nós estamos com a formatação das nossas células, do nosso corpo fisiológico, para manifestar o espírito, nós estamos, então, como diz Jesus aqui, né? Que nós sejamos esses corações que ainda as vibrações, essência do nosso espírito, das nossas imperfeições ainda não se manifestaram. Então, nós estamos semelhantes. Por isso que Jesus disse que para entrar no reino divino, ou sentir o reino divino, nós temos que ser semelhante às crianças, né? E agora, meus amados, no item 3, somente o primeiro período aqui é suficiente para nós ficarmos 10 encontros para falar, que é o seguinte: a pureza do coração é inseparável. Quer dizer, qual que é a condição para nós termos o nosso coração puro? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Meus amados, ainda está turva essa compreensão de humildade e simplicidade.
no momento evolutivo que nós encontramos, início do século XXI, às vezes queremos falar o estado, ou queremos fazer referência ao estado de alguém que não tem desenvolvimento intelectual nessa encarnação e que não dispõe de recursos materiais nessa encarnação, dizemos que eles são humildes e que são simples. E, na realidade, esse não é o entendimento, esse não é o esclarecimento da simplicidade e da humildade. Porque bilhões de espíritos, na sua oportunidade reencarnatória, que aqui enverga o momento evolutivo, o projeto reencarnatório, de estar limitado aos estudos intelectuais e de estar limitado aos recursos, perdoa-me dizer assim, a grande maioria é orgulhoso, vaidoso, rebelde e revoltado. Então, a pureza de coração que nós estamos falando aqui não é no sentido do espírito imortal. E não tem como eu ter um coração puro, né? Continuando aqui então lendo. Então exclui toda a ideia, né? A pureza de coração e a simplicidade exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema da pureza, do mesmo modo que tomou para o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito mais antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que este ainda não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, como eu já falei. Porém, do ponto de vista da vida presente, a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham com elas. Bom, meus amados, tem tantos itens aqui que nós podemos estudá-los, né? Eu nem sei, talvez aí, como nós comentamos, porque às vezes, no nosso estado evolutivo, às vezes não executamos uma ação, uma vontade que vem ainda no nosso íntimo. Porque Jesus falou aqui, o Kardec, aqui no começo do nosso capítulo, ele falou do pecado por pensamento. Quantas vezes em encontros fraternos, em encontros, né, as pessoas perguntam muito como é que funciona, como é que é, né? Ou seja, só de eu pensar, eu já estou gerando, então, eu não, digamos assim, eu pensei, mas não executei a ação. Isso já me leva a estar com dificuldades na minha intimidade? E, inclusive, né, particularmente, até fica ruim, talvez, eu falar de mim, mas quando eu li esse item 7 do Evangelho, esse capítulo, foi para mim difícil, mas foi para mim um grande impulso. Foi muito grandioso. Então, podemos ler e depois eu falo o que me aconteceu, qual foi a minha experiência e por que esse capítulo me ajudou tanto. Então, trazendo lá a nossa mente aí, né? Pecado por pensamento. Este princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, estou com muita raiva de alguém. Só que eu não fui lá, não dei facada nele, não dei murro nele, não tropelei, não fiz nada na parte material dele. Então, sofre as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Quer dizer, eu não fiz nada. Vamos ver aqui que então o Evangelho nos orienta, para que nos ajude a nós direcionarmos nosso dia a dia. Então, aí começa assim, ó, cumpra-se e faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual,
A alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, seja, tá? É da minha responsabilidade, da minha escolha, se eu quero corrigir as minhas imperfeições. Ou se eu acho que eu não sou imperfeito o suficiente, que é tudo aquilo que eu sei, e tudo está correto, e que eu sou melhor naquilo que eu faço, então eu não preciso mudar nada. Mas, quando eu já compreendo, então, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Porque se eu sou bom, não tem mais pensamento que não seja bom na minha intimidade. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Isso aqui já começou a me ajudar. Por quê? Eu tenho consciência dos pensamentos não bons que eu tenho. Mas tem uma luta na minha consciência também para me repeli-los. Então, o dia que eu li isso aqui, me ajudou. Aí ele fala, é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer o mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se mais forte e contente com a sua vitória. Então, quando ainda a ação de alguém, uma circunstância, me leva, me contraria, porque a gente é cheio de ficar contrariado ainda, né? O que eu faço com o meu pensamento? Porque ainda vem. Mas eu procuro repelir ou eu alimento. E esse trabalho é muito complexo. E aí, então, o Evangelho diz o seguinte. Então, ele faz 3 tipos, né? De condições evolutivas que nós nos encontramos. Uma delas, ele fala assim, aquela pessoa que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada como seria se o cometesse. Quer dizer, eu até não pude lá dar uma facada, mas, né, com vontade. E aí, então, ele resume. Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já está com progresso realizado. Então, aquele em que as ações dos outros, tudo que está em volta, não muda nada no sentido de trazer transtorno, desconforto, ficar com raivinha, ficar magoado, ficar chateado, já adquiriu o progresso do espírito. Ele disse, né? Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já está no progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Aí eu me achei, encaixei aqui. Então, ainda vem muita ideia, mas eu estou na luta para me poder passar nas provas, né? Para me realizar. E naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. No primeiro, o trabalho está feito, né? O segundo está em vias de concluir. E no outro, ainda está totalmente por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. O que nós podemos tirar, então, desse item 7? Porque, às vezes, né, nós olhando ao nível da matéria, não do espírito imortal que somos, fala assim, mas eu sou bom, mãe. Eu não bato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém. Então eu sou bom. Mas eu critico, eu vou na rede social e faço julgamento, e faço crítica, e só fico lendo coisas de crítica e de julgamento. Então, mistura-se um pouco a bondade, a simplicidade, com a nossa vida diária, o cotidiano. E aí, então, Jesus é que veio trazer essa proposta das coisas não serem exteriores. Que as bem-aventuranças é mudança íntima. Como é que eu vou ter puro o meu coração?
Como é que eu vou fazer se eu ainda me prendo? Cada um que está ligado ao fio dos nossos pensamentos aqui agora, nessa manhã de hoje, o que eu tenho me prendido todo dia? O que eu procuro ler? O que eu procuro assistir? O que eu procuro cultivar na minha intimidade? Como é que eu estou na minha intimidade quando ocorrem as coisas como eu não gostaria, como eu acho que não estaria certo? Como é que eu tenho feito isso? E diante das nossas provas, porque ele diz aqui, se eu não fiz nenhum mal ainda, porque talvez, não é porque eu não quis, é porque dei conta de vencer a minha imperfeição, eu não tive oportunidade. Então, digamos assim, né? Será que a hora que eu tiver a oportunidade de passar pela prova, será que eu vou dar conta de passar pela prova? E como é difícil passar pelas provas, né? Permite aqui, até muitos de vocês já ouviram essa minha história, mas eu até vou dizer ela novamente, para dizer ainda o quanto eu estou nessa luta de renovar realmente a minha intimidade, né? Porque uma das provas que eu tive, eu não passei. Já foi lá em 2014, já faz bastante tempo. Não sei quando virá outra para ver se eu darei conta. Mas foi mais ou menos assim, rapidinho, né? Comentando. Na minha profissão, no meu trabalho profissional, eu prestei serviço para uma empresa em que o diretor era digno, correto e honesto, e tinha o vice, né? Era o presidente e o vice-presidente. E acabou os 5 anos desse presidente, o outro vice-presidente assumiu a presidência dessa empresa. E logo que ele assumiu, pediu para a secretária dele que me chamasse para uma reunião. Eu não tinha conversado com esse que assumiu a presidência, que era o vice, pessoalmente, mas eu tinha visto ele muitas vezes em reuniões. Ele marcou comigo, tipo assim, às 14 horas, às 13h45 eu estava lá, e aí a secretária pediu para que eu aguardasse, e ele foi me atender às 15h15, 1h15 depois. Tudo bem. Aí, entrei na sala, ele pegou, sem levantar a cabeça, sem olhar, sem nada, né? Eu me sentei, até nem te pedi licença para sentar, me sentei. Aí ele perguntou assim, você é quem mesmo? Eu disse, eu sou o Juscelino, que você marcou a reunião. Tá bom. Então, você é engenheiro? Eu disse, sou. Ele disse, quais são as suas atribuições da sua engenharia? Eu fiquei meio assim, não estava entendendo direito, né? Eu respondi a minha atribuição como eletricista, é o artigo 8º do CONFEA de 1966. Até então não tinha levantado a cabeça. Falou, tá bom. Pois é. Mas agora aqui nessa empresa acabou a mamata, acabou a maneira fácil que você ganhava dinheiro aqui. Nossa. Ferveu a minha intimidade. E eu não passei na prova. Eu respondi a ele, olha, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou você não me conhece, ou você está julgando por você mesmo. Ou o senhor está julgando pelas suas ações mesmo. Ele ficou vermelho, o queixo dele tremeu, e eu falei, senhor, dá licença que eu vou sair. Inclusive, saí mal, custei para descer as escadas. Quando eu cheguei no carro, minha boca estava amarga, as minhas pernas tremiam, e eu comecei a chorar. Jesus, me ajuda. Por que eu não consegui ter o controle, a compreensão, a paciência? Eu devolvi, Jesus, o Senhor já me ensinou tanto, e eu devolvi com a mesma moeda o insulto. Oh, Jesus, eu tenho lutado tanto para melhorar, e eu não conseguia nem dirigir o carro. Aí eu senti o envolvimento dos benfeitores que me ajudam, né? E pensei assim, vocês devem estar muito tristes comigo, porque vocês me ajudam tanto e eu não consigo me melhorar. Aí o benfeitor que me ajuda, me envolveu, falou, não,
nós estamos contentes. Porque assim que é o caminho da evolução. Você ainda fez a ação, só que você a repeliu tanto na sua intimidade que gerou até transtorno fisiológico. Você realmente não deseja fazer mais isso. Mas o que acontece é que esse espírito, ao qual você agora, há pouco, esteve em contato, sentiu nas suas vibrações as suas corrupções lá do Império Romano. E é preciso dissolvê-las. É preciso transformá-las. Continue. Foi aonde eu vi aqui que eu falei, aí me veio essa passagem do Evangelho. Digamos, né? Eu não queria ter feito aquilo. Mas eu não dei conta. Bom, tem mais uma etapa nessa história que eu vou falar rapidamente agora. Eu não leio os jornais de Ribeirão Preto, não sei nem por que circunstância. 1 ano e meio depois, eu vou um sábado de manhã numa loja de fazer chave, para fazer chave, ou um jornal lá no balcão. E adivinha qual que era a reportagem? Que aquela pessoa que tinha me julgado corrupto lá, tinha sido demitido daquela empresa e estava sendo processado por corrupção. Amados, eu não passei na prova de novo. Porque no fundo da minha intimidade veio um certo contentamento. Então, estou dando testemunho aqui de como esse passaporte para sermos cidadãos do amor, ter coração puro, é trabalho muito intenso e muito árduo. Desculpe aí se eu até coloquei da minha experiência, né? Do meu aprendizado. A gente ainda tem uns minutinhos ainda, não tem? Quanto falta? 10h53, tá. Então, especialmente no momento evolutivo que nós nos encontramos, eu acho que nós poderíamos ler. Não estou conseguindo enxergar. O item 13 que fala que Jesus falou, né, que o escândalo era necessário, né? Escândalos. E Jesus falou que o escândalo era necessário. Mas ai de quem cometesse o escândalo. Então, no item 13 desse capítulo fala, é preciso que haja o escândalo no mundo. Disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja, por estes, a obrigação de praticá-los. Então, ou seja, nós, num planeta de provas e de expiações, quando nós elaboramos o nosso projeto reencarnatório, você acha mesmo que nós elaboramos o nosso projeto para vir ser prova para alguém? Ou nós elaboramos o nosso projeto com o nosso propósito de sermos amparo e assistência e ajuda? Mas por que chega aqui, ao invés de nós sermos amparo, assistência, ajuda, arrimo, bondade, compreensão, somos provas? Porque a lei divina que rege o universo infinito é o amor, e a maior justiça que existe no universo infinito é a justiça do amor. Mas então, como nós vivemos num mundo de provas, se todo mundo já fosse suficientemente bons, não precisaria de ninguém ser prova um para o outro. E aí nós seremos provas uns pelos outros, uns para os outros, conforme as nossas ações. Porque Jesus diz, como ainda nós estamos nesse estágio imperfeito, nós ainda, as nossas ações são provas. São momentos em que quem convive conosco enfrenta a prova pela maneira com que nós fazemos as coisas. E aí ele continua, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios
cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para os outros. E assim, é assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Ou seja, na intimidade dos nossos corações hoje, para quem tem convivido conosco, na nossa sociedade, os nossos dirigentes, nós temos sido para ele ajuda e amparo, nós temos sido provas. Porque é complexo de compreender, talvez, essas coisas em mais profundidade. Porque nós já estamos, só depois de Jesus, que trouxe esse paradigma, que trouxe as leis divinas, que trouxe lucidez às nossas consciências, mais de 2000 anos. Nós estamos experienciando. E todo o planejamento reencarnatório, ao longo desses milênios, foram de bondade, de amor. Mas quando nós não conseguimos modificar insistentemente naquele vício, naquela conduta, naquele orgulho, naquela vaidade, são aceleradas provas mais arrojadas para que possam tocar os nossos espíritos. Então, para que nós possamos compreender melhor, para que nós possamos sentir na nossa intimidade qual é realmente o propósito da nossa vida, o que nós pensamos, o que nós mantemos a maior parte do dia nos nossos pensamentos. De acordo com isso, de acordo com o nosso projeto encarnatório, nós seremos para as pessoas que encontrar conosco amparo, auxílio, amor, bondade, ou seremos provas, dificuldades, angústias. Como exemplo para entender isso, para ver o quanto a intimidade e as minhas ações determina se eu sou prova ou se eu sou ajuda. Vamos dar um exemplo simplório, acredito que todos até conhecem, mas acho que ajuda nós a refletirmos. Vamos dizer assim que, de repente, todos que estão ali me consideram que eu seja uma pessoa boazinha. Não, o Marcelino é tão bonzinho. Ok. Aí, e como nessa manhã que nós estamos aqui agora, acabamos a nossa reunião aqui, e o Juscelino foi lá na padaria para comprar, ou foi lá buscar alguma coisa. E a hora que ele estava passando na rua, veio um carro, passou no sinal vermelho, atropelou o Juscelino desencarnou. Como entender isso? O que aconteceu? Eu, Juscelino, por exemplo, estou só exemplificando, ao longo dos milênios, nas minhas cargos e funções, quantas vidas, quantas coisas eu deletei, eu atrapalhei, eu dificultei, quantos eu tirei o corpo físico, mas ao longo dos milênios eu fui melhorando, mas ainda eu carregava na minha intimidade, devido em tantas oportunidades de ter feito pessoas tirarem a vida delas do corpo físico bruscamente, que eu necessitaria como últimos resquícios, nesse meu projeto encarnatório, deixar meu corpo de um jeito brusco. Mas quem de vocês aí faria o projeto para vir aqui me matar? Ou alguém faria o projeto para vir aqui me matar? Não tinha como. Mas o que aconteceu? Essa pessoa que veio e cruzou o sinal vermelho, mas ele não saiu lá da casa dele e falou, eu vou lá naquela esquina cruzar o sinal vermelho para mim desencarnar o Juscelino. Mas por que ele foi esse instrumento? Por que ele foi esse instrumento? Porque, vamos dizer assim, desde ontem à tarde, que era sábado, ele, só fazendo um comentário, me desculpem de alguma coisa, mas ele se manteve bebendo descontroladamente em um ambiente energético de extremada dificuldade de sensações,
bebeu a noite inteirinha, saiu logo de manhã, pegou o carro. Qual era o campo energético fluídico desse irmão? Inclusive, pelas próprias leis humanas, se beber, não dirija. Então, ele foi um instrumento, pela sua concepção, pelas suas ações diárias, pela sua vida, pela alimentação do seu espírito, ele foi um instrumento para trazer minha oportunidade de realizar conforme eu necessitava. Mas ele ficou responsável? Claro. Só que a medida da responsabilidade está no cultivo dos pensamentos, das ações e da vida diária. Então, meus amados, nós já estamos só mais 3 minutinhos, né? Para nós fecharmos o nosso evangelho de hoje. Como é que nós vamos fazer para purificar os nossos corações? Né? Como é que nós vamos fazer, como disse aqui, né? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, que nessa manhã de hoje, a cada coração possa se conectar, sentir na intimidade a criatura divina que é. Buscar recursos, não como corpo físico, apenas para satisfazer sensações e ilusões passageiras, mas buscar o cultivo íntimo do propósito, da luta, para vencer as imperfeições, para cultivar os pensamentos no bem e no amor. Por isso, gostaria de pedir que a todos os corações que estão unidos agora conosco no fio dos nossos pensamentos, rogar a Jesus, aos benfeitores amigos que ajudou a cada um de nós na maior oportunidade para o nosso espírito imortal de estarmos encarnados, a nos ajudar para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver. O bom ânimo, a boa vontade, a paciência, a compreensão, a tolerância. Senhor Jesus, benfeitores amigos, equipe de espíritos bons e amorosos, trabalhadores, conjuntos com o nosso professor Eurípides, conceda a todos nós, a cada lar, passes energéticos de amor. Envolva todos esses corações, todos os nossos corações, com o seu amor, para que tenhamos lucidez e clareza no que pretendemos construir e como construir esse reino divino de amor e de paz e de luz na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações,
e livra-nos, Senhor, da prática de tudo mal. Que assim seja, ó amado Mestre. Está encerrado o nosso encontro da manhã de hoje. O meu agradecimento, a minha alegria, a minha imensa gratidão a todos, que honrosamente e por amor, esteve conosco, ligados pelos fios dos nossos pensamentos, do nosso amor, em mais essa manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência e muito trabalho. E até o próximo domingo, às 10 horas, se assim for a vontade de Deus. Obrigado a todos.